Vamos lá, pessoal. Então, aonde há número, há repetições. Aonde há repetições, há uma pessoa existente. Um treinamento funcionalista. Treinamento funcionalista tem os seus meios que derivam fatores e faculdades ligados aos meios sócios, pátrios, segundo o Maurício Muratti de Lisboa e o Rui Garcia, Educação Física e Sociologia, ok? Então, Vogover, lá na década de 75, tem demonstração no trabalho por intervalos, orientação para o desenvolvimento do sistema de transporte de oxigênio, a eficiência maior com volume médio de trabalho, ok? Vamos lá, um volume baixo é insuficiente para mobilizar a potência funcional. Um volume muito alto conduz progressivamente à diminuição da solicitação do sistema aeróbico, ou seja, esgotando os recursos do organismo, freando os processos de recuperação uma vez determinado para o trabalho. Ok? Close e Cole fala sobre princípios do treinamento. Não é CrossFit não, né? Close e Cole. De treinamento esportivo, teoria e prática para todas as especialidades. Princípio de treinamento esportivo, teoria e prática para todas as especialidades. Essas especialias, Close, ao analisar o princípio de relação ótima entre o esforço e o descanso. Explica os componentes da carga, dando-lhe o nome de normativas de esforço, a respeito de assinuidades. Assinuidades que vai assinalar os pontos importantes que vão haver o esforço e o sujeito histórico, o esforço e o seu treinamento, o esforço e o desporto peculiar, o esforço e a mobilidade e potência que vai se relacionar à própria modalidade. É lógico que se eu comer um ovo aqui nesse estado do Espírito Santo Capixaba, se eu comer outro ovo ou uma proteína, não sei, eu falo albumina na época, eu falava albumina quando eu ia comprar os suplementos. É a albumina, né? Eu falo albumina, lembrar do carro, do meu pai, o Fusca, tinha aquela albumina, né? Parecia aqueles tijolos assim que parecia aquele transformador relacionado ao Fusca, ok? Mas a albumina é muito bom, maltodextrina, proteína hoje que coloca destaque patamares de tese porque quem vendeu no campo de empreendedorismo e capitalismo vendeu bastante. Todo mundo falava que era bom, quando a pessoa fala que é bom, é bom. É lógico que nós temos que ter sempre esses vínculos normativos, que é o esforço para analisarmos a respeito do suplemento e os campos nutrificientes. O que é nutrificiente? A nutrificiência é a palavra que é originar entre a palavra nutrir, que é hidratar, nutrir, ou seja, embora a palavra nutrição ela nos coloca com uma nudez teórica, ou vem enunciar fatores importantes. Olha só, a palavra nuante, ou seja, que vem enuar, porque o que ocorre quando você vê que você não comeu 5 dias, 3 dias, 4 dias. Eu lembro, a certa vez que eu chegava numa sala de aula e colocava como exemplo a casa de uns tios ou parentes. Mas como é isso? Colocavam comida, sabiam que nós estávamos na casa do meu avô e da minha avó. Eles faziam um banquete, né, que venha nos dar boa abundância, bastante. Onde eu quero chegar? Então, quando você fala corrida de intervalos, eu vou e faço 5 tiros de 100 metros. 5 tiros de 100 metros, aí eu dou intervalo. Em cada 100 metros correr, eu vou dar um intervalo de 1 minuto, 2 minutos. De 30 segundos, 40 segundos.
Depois vai ter o que? O intervalo pleno total entre esses 5 tiros ou 10 tiros. Para ver o que? 5, 10 minutos de intervalo, porque vai vir um acúmulo muito grande anabólico, catabólico, que está ligado ao campo do ácido lático. Tempos atrás, uma menina perguntou para mim se o ácido lático faz parte do anabolismo e catabolismo. E não, a questão é, eu sei que ele faz parte do sangue, do glicogênio, do substrato energético. Agora, não sei se ele faz parte do anabolismo e catabolismo. E aí basta você pesquisar e você depois fala para mim. Então, toda vez que eu chegava na casa do meu tio, lá ele falou, ó, fique à vontade, come, rapaz, pode comer, come. Fique à vontade, come. É lógico que a gente ficava acanhado. Pode comer. Vai comendo. Come aí, pode pegar mais. Então é lógico que vai ter o quê? Uma questão de que a palavra comer é um processo, né? Que vai nos colocar maneiras para haver um entendimento entre o crescimento e o desenvolvimento. Vai ter um momento que você vai parar de comer, porque vai chegar o quê? O limite que o seu próprio corpo pede, essas demandas que relacionam esses processos aeróbicos e anaeróbicos, principalmente o miocárdio. Ok? Agora, quando você vai na casa de outra pessoa, você vê que é o clima, altitude. Eu lembro quando nós saímos aqui, quando jogávamos um time aqui em campo local, nós fazíamos uma excursão, ir para outros outros municípios. O pessoal muitas vezes não conhecia você. E a maioria das vezes, a minha tese era essa. Em campo de empreendedorismo, você jogando bem, lá eles conversam bastante. Vão lembrar de ti, vão lembrar da sua equipe, outras equipes, vão ter pontos estratégicos, não só de questão de capital, mas de empreendedorismo. Se um feirante ou se um comerciante falar que te conhece, mesmo se uma fama chegou, ou seja, a ter o campo de preconceitos, um mau hálito relacionado a essas questões das suas condutas, cabe a nós dizermos lá no interior que é um cabra macho, um cabra bom. Ligado também, aí pergunta quem foi a mulher, qual foi as suas antecedentes. Nos coloca fatores nessa fase de resistência. Ok? As antecedentes relacionadas ao gênero, etnia, raça, classe social, movimento social. Algumas pessoas coloquei aqui em tempos atrás, 007, coloquei lá LGTB, coloquei alguns movimentos sociais, já vacuou, todo respeito. Houve gases de carbono, houve gases de oxigênio. Embora o gás que ocorre conosco é um processo que vem o quê? Haver uma dilatação eminentemente. Não possa ser direto. Até o nosso controle motor tem que haver, ok? Então, o Close, ao analisar, e todo respeito também a Roberta Close, né, que eu não vou falar, que eu já cheguei a ver ela nos campos espetaculares da minha infância, ligada à motricidade infantil, ok? Não tem como ela. Se ela vê o Cunha e a mim falando, ela vai entender o que é distinção. Venha distinguir cada pessoa. Só não botei os campos de acromacidade, ok? Então as normativas de esforço são classificações entre baixa, média e máxima. Ou seja, base, que está ligado à restauração, que é a manutenção, desenvolvimento. Depois, esses desenvolvimentos, nós podemos colocar especialização e competição. Ok? Então, vai comendo. Você vai comendo. Assim, daqui a pouco você vai falando, não aguentando mais comer. Eu lembro aquela vez que eu contei a história do que tinha uma família que levou pão com salame. Não sabia que tinha restaurante no cruzeiro, lá naquele navio. Comeu tanto que deu um nojo, ou seja, vomitou, passou mal. Ou seja, tem alguns autores que pensam que só comer também, ser vegetariano, comer algum tipo de comida que faça mal, mas tem que ter uma carninha, ao meu ver, pessoal. Eu sei que eu tenho que respeitar os vegetarianos aí, mas tem que ter uma carninha de vez em quando diferente. O nosso próprio corpo fala, né? Tem que ter uma gordurinha. Se não é ser humano, eu sei que tem alguns que falam que tem alguns que são vegetarianos, são importantes, mas
Dá para substituir a carne, mas enquanto comer a carne é bom. Comer, mas saber comer. Ter esse controle motor, ok?